Oi, meus amores! Hoje eu vim aqui trazer para vocês essa receita deliciosa de cheesecake de Oreo com calda de morango. É uma receita muito saborosa, muito fácil de fazer, então se vocês querem aprender como se faz, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, para essa receitinha a gente vai precisar desses ingredientes, são 2 ricotas frescas, 2 leite condensado, um pacotinho de biscoito Oreo, manteiga e 3 bandejinhas de morango. A gente vai começar separando as bolachinhas do recheio, que essas bolachinhas de Oreo vão ser usadas para fazer a base do nosso cheesecake. Então é bem simples, é só ir tirando o recheio de todas as bolachinhas. Não precisa comer esse recheio, hein? Deixa ele ali reservadinho num cantinho, vocês vão ver depois que eu tô colocando ele no cantinho do prato, porque a gente vai utilizar ele na receita. Não precisa desperdiçar e também não precisa ficar comendo o recheio da bolachinha. Então é super simples, é só ir retirando mesmo todo o recheio. A base desse nosso cheesecake vai ser de Oreo, o recheio em si vai ser de leite condensado com a ricota e a cobertura dele vai ser de morango. Mas vocês podem variar, a cobertura pode ser feita de frutas vermelhas, eu já fiz essa opção outras vezes, uma delícia. Então tá aqui nosso biscoito todo picadinho, a gente vai passar para o liquidificador para triturar e fazer uma farinhazinha com essa nossa Oreo. Então, eu pico um pouquinho antes de botar no liquidificador, mas nem tem necessidade, né? Coloco todo o biscoito no liquidificador e levo para bater até virar uma farinhazinha, uma farofinha. Às vezes a gente tem que dar uma sacudida no liquidificador nessa hora, para que a trituração seja mais eficiente. Se vocês tiverem processador, pode ser feito no processador também, eu acho que fica até mais fácil. Então tá aí já a nossa Oreo toda trituradinha. Vocês podem ver que fica uma farinhazinha mesmo, uma farofinha bem fininha. A gente passa ela por uma vasilha, porque agora a gente vai ter que misturar ela com a manteiga, que é o que vai fazer a base do nosso cheesecake. Eu sempre dou uma conferidinha se não ficou algum pedaço de bolacha ainda, e com a mão mesmo eu vou quebrando algum pedaço que possa ter ficado, que fique, né, muito grande. Mas isso nem é necessário, porque aí na casquinha, se tiver um ou outro pedacinho de bolacha, não vai fazer diferença. No caso, eu gosto sempre de quebrar e de deixar tudo bem homogêneo. Acho que facilita depois na hora de colocar na forma e deixar bem retinho. Bom, agora a gente vai derreter a manteiga. Para essa receita, eu utilizo meia manteiga, tem que ser a sem sal, que deixa um gostinho melhor, né, na nossa receita. Então eu pego metade da manteiga, divido mais ou menos em alguns pedaços, coloco na xícara e derreto no micro-ondas mesmo. O tempo de micro-ondas vai depender do teu micro-ondas, então normalmente 15, 30 segundos são suficientes. Mas é bom ficar cuidando, de repente colocar de 15 em 15 e ficar olhando para ver se já é o suficiente para derreter a tua manteiga. Então tá aqui já a nossa manteiga bem líquida, tá pronta para ser colocada na nossa farofinha de Oreo, para nossa receita ficar deliciosa. Agora é só misturar os dois, eu viro toda a manteiga na nossa farofinha e vou mexendo com o garfo mesmo, até ficar o mais homogêneo possível. Vocês vão ver que ela vai ficar uma farofa bem úmida, fica quase numa consistência de pasta, assim. É assim mesmo que tem que ficar. Lembrando que também pode ser usada qualquer outro tipo de bolacha, tá? O procedimento é o mesmo, pode usar bolacha Maria, bolacha de maisena, misturar com a manteiga dessa mesma forma. Agora eu vou espalhar, então, essa base que a gente fez numa forma. Eu tô usando essa forma de fundo removível, que ela é muito mais fácil para desenformar depois.
A minha tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. Então é só despejar toda a farofinha já com a manteiga no fundo da nossa forma e ir espalhando, deixando bem lisinho. Eu gosto sempre de usar o fundo da colher para ir fazendo esse processo, né? E apertando bem a farofinha no fundo da forma até ficar bem lisinho. E procurar deixar toda a base com a mesma espessura. Eu gosto de fazer só o fundo quando eu faço cheesecake, mas se vocês preferem fazer um pouquinho de lateral também, é só espalhar pela lateral. E fica assim a base do nosso cheesecake. Quase não dá pra ver, né? Porque ela é bem pretinha por causa da bolacha, mas tá bem homogênea, bem retinha. Assim já tá ótimo. A próxima etapa então é fazer o recheio. Para o recheio, então, a gente vai usar a ricota fresca, leite condensado e o limão. Eu coloco tudo assim, a ricota meio cortada em pedaços grandes mesmo. Eu gosto de revezar uma ricota, um leite condensado, uma ricota, um leite condensado, para dar uma facilitada no trabalho do liquidificador. Reparem que eu não lavei o liquidificador, ele ainda está com os farelinhos da bolacha, não tem necessidade de lavar. É bom que assim o nosso recheio fica mais saboroso ainda. Então, despejo o leite condensado, a próxima ricota e o outro leite condensado. Para dar consistência nesse recheio, eu utilizo o suco de limão, assim como acontece quando a gente faz uma torta de limão, né, que o limão deixa mais consistente, eu uso nessa receita. Eu utilizei para fazer esse cheesecake o suco de um limão. Eu esfrego ele um pouquinho na bancada para ajudar a soltar o suco, corto no meio e coloco o suco dele. Das outras vezes que eu fiz, eu tinha usado 1,5 limão para essa mesma receita. E eu percebi que sim, o sabor do limão ficava um pouquinho mais acentuado, mas ele também ficava mais consistente. Eu não gosto de usar gelatina para dar consistência a essas sobremesas. Eu não gosto muito da consistência que a gelatina incolor deixa, então por isso que eu uso limão. Aí eu recomendo para vocês que coloquem suco de 1,5 limão, porque ele fica mais firmezinho, fica mais fácil na hora de cortar, fica mais bonito. No final vai ter foto, vocês vão ver, eu coloquei foto desse, que tem o suco de 1 limão, e de um outro que eu tinha feito, que tem o suco de 1,5 limão, e ele realmente fica mais consistente. Então eu recomendo que vocês coloquem o suco de 1,5 limão. Ah, e agora o grande truque, a gente vai utilizar aquele recheio que a gente tirou das nossas bolachas, né? Aqui ele entra só para dar um saborzinho de fundo de baunilha. Então a gente não desperdiça nada, é tudo aproveitado. Pode colocar o recheio das bolachinhas aqui, não precisa comer, hein? E pronto, depois de bater no liquidificador, fica assim o nosso recheio, fica uma massa bem cremosa, bem homogênea, deliciosa. E agora é a hora de despejar a nossa massa em cima da nossa base. Aqui não tem segredo nenhum, é só despejar mesmo. Ela já se ajeita por si só na forma. E agora a gente leva para a geladeira, então eu vou cobrir com um papel alumínio e vai para a geladeira para já ir criando consistência, porque quando a gente colocar a nossa cobertura em cima, a gente precisa que o recheio já esteja com uma certa consistência para a cobertura não afundar dentro dele. O tempo que eu deixo na geladeira antes de botar a cobertura é o tempo de preparo da cobertura. Vocês vão ver agora como que a gente faz a cobertura. A gente precisa fazer a cobertura, esperar ela esfriar. Quando ela tá fria, já dá para tirar o cheesecake da geladeira e despejar a cobertura por cima dele. Para a cobertura eu tenho aqui os morangos picadinhos. Vocês viram que eu usei 3 bandejinhas. Eu deixei alguns morangos inteiros, né, para enfeitar. Vocês podem usar outras frutas também, eu já fiz com frutas vermelhas, uma delícia.
Então pica todos os morangos e a gente vai colocar agora meia xícara de açúcar, só para ajudar a formar uma caldinha. E a gente vai utilizar também meia xícara de água. Mistura tudo antes de levar ao fogo e vamos cozinhar nossa calda. Logo que a gente coloca no fogo, não precisa ficar mexendo, né? Porque ainda vai estar tudo muito frio. Mas assim que começar a ferver, é importante ficar mexendo para não grudar e não queimar. E aí a gente precisa mexer até que ela fique nessa consistência, onde os morangos já estão praticamente, né, já viraram um creminho, assim, dá para enxergar só uns pedacinhos bem pequenos. E ela já tá assim levemente mais consistente, mas não precisa ser até ficar bem grosso, tá? Porque quando ela esfriar, vocês vão ver que ela vai dar mais uma engrossadinha. E aí é só deixar em repouso até que ela esfrie bem pra gente poder colocar no nosso cheesecake. E aqui tá, é a mesma cobertura, só que agora ela já tá fria. Percebam que ela fica bem mais consistente depois de fria, então esse é o ponto ideal. Porque aí ela fica em cima do cheesecake e quando a gente abre a forma ela dá aquela leve escorridinha nas laterais que fica bem bonito. Então essa consistência é bem legal. Tá aí o nosso cheesecake que eu tirei da geladeira e agora eu vou colocar delicadamente a nossa cobertura por cima dele. Aqui, além de poder fazer com frutas vermelhas, também dá pra fazer uma cobertura de goiabada. Enfim, a cobertura pode ser a que você quiser, a que mais gostar. Dá pra variar e fazer várias receitas diferentes usando a mesma base. Agora, depois que a gente terminou de colocar a nossa cobertura, a gente coloca o papel alumínio novamente e vai para a geladeira. Eu sempre faço de um dia para o outro, então fica de um dia para o outro na geladeira e ele consegue ficar bem consistente. Então eu não sei dizer para vocês exatamente quantas horas são necessárias para que ele fique na consistência certa. Mas de um dia para o outro eu faço de noite e com certeza no outro dia ele já vai estar delicioso. E aí eu tinha gravado pra vocês informando e tudo mais. Só que isso eu gravei, né, na noite de ano novo e eu não sei onde esse vídeo foi parar. Mas é assim que fica o nosso cheesecake. Fica uma delícia. Não tem mistério nenhum de se informar. Aqui eu trouxe foto pra vocês do outro que eu fiz, que eu falei que fica um pouquinho mais consistente. E esse aqui, a massinha era de bolacha de maisena mesmo. E a cobertura de frutas vermelhas. E é isso, eu espero que vocês gostem. Fica uma receita deliciosa. É bem fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo, tchau!